E aí galera, beleza? Como vocês estão? Então, fazendo aqui o fechamento do primeiro capítulo, né, que é o parágrafo 8 e 9, eu nem vou fazer a leitura porque é curto, ela faz um fechamento, faz o fechamento do capítulo, né? Que é uma continuação, né, dos outros parágrafos. O que ela fala aqui? Ela fala assim que é pra gente não perder tempo com as pessoas que não querem entrar na primeira morada. Porque essas pessoas, né, estão com a alma tolhida, elas estão paralisadas. Então ela fala basicamente que é só Deus na causa, né? Para tocar o coração delas. Não adianta a gente falar igual aquela pessoa que você quer mudar, tenta falar, a pessoa é cabeça dura, não entende. É meio que ela quis dizer aqui é deixar na mão de Deus, né? Que uma hora Deus toca o coração dela e ela muda. Caso contrário, não tem solução. É pra gente dar atenção para as pessoas que querem mudar, que já adentraram o primeiro castelo. Que esse primeiro castelo, como ela bem disse, né, nos parágrafos anteriores, que é quando a pessoa começa a perceber os seus vícios, né, começa a olhar para dentro, querer a mudança. Só que ela fala como a vida é corrida, né, tem cheio de afazeres, a questão de trabalho, questão da família e outras coisas, as pessoas às vezes ela esquece um pouco, né, do lado espiritual e se apega mais no lado material. Ela fala que é normal isso. Porque, né, essas pessoas não são igual elas, né, que ficam lá trancadas e só rezando e fazendo o trabalho, né, de Deus. Essas outras pessoas têm a vida normal, cotidiana, corriqueira. Então, mas elas já entrando na primeira morada, elas já começam, né, a querer a mudança. Então tem que ter paciência, ela diz, né, com essas pessoas, porque às vezes ela fica, né, ali um mês ali tentando mudar, mas depois ela fica 2, 3 meses, ela meio que esquece, mas depois ela volta. Então essas pessoas aí aos poucos elas vão meio que mudando. Então ela fala isso, né, que é para não dar muita atenção às pessoas que não querem mudança e sim com as pessoas que já tá com o pezinho ali na primeira morada, né? E essas pessoas que não querem a mudança é para deixar na mão de Deus, que uma hora Deus toca o coração delas. Esse aí ela fala no 8º parágrafo. E no 9º parágrafo não tem nada muito de relevante, ela só faz um desabafo, né? Que ela fala que para as irmãs dela, que para ela é muito difícil explicar essas coisas, né? E para quem está ouvindo precisa também ter uma certa experiência, porque se não tiver não vai conseguir entender. Então ela faz tipo um desabafo só, certo? Então resumindo aqui o primeiro capítulo, ela faz o quê? Lá desde o primeiro parágrafo. Ela fala que a alma é uma miniatura do pleroma, eu chamo de pleroma, mas para vocês entenderem é o céu. Por que pleroma? Porque quer dizer plenitude, quer dizer algo completo, que não falta nada. É um lugar que não precisa nem tirar e nem colocar nada. É um lugar perfeito. Então, para ter esse entendimento, pleroma acho que fica uma palavra mais fácil do que céu. Porque quando você fala céu, você já começa a imaginar outras coisas, né? Agora, quando você fala a plenitude, algo pleno, completo, você tem um entendimento melhor. Então ela fala que a nossa alma é igual ao céu, é igual ao pleroma, é completa, é a plenitude. Só que se a gente parar para pensar, é um mistério, né? Porque o céu, se for ver, ele é infinito. Se a nossa realidade, o nosso universo, quando a gente olha para as estrelas, para esse universo gigante, a gente tem uma noção de infinitude, e esse universo nosso, perto do céu, é praticamente um grão de areia, imagine o tamanho do céu, né? Então a gente não tem nem condição de imaginar isso. E o mistério também é esse, né? Se a nossa alma é a miniatura do céu, quer dizer que o infinito cabe dentro da gente. Mas fala, como pode, né, acontecer isso? Porque lá Deus disse, né? Fazeis o homem à semelhança de Deus. Não igual, mas a semelhança. Então, o primeiro parágrafo ela fala isso, que a nossa alma nada mais é que uma miniatura do céu com várias moradas. E depois ela já vem, né, falando, né, ao longo aí do capítulo, que é para a gente entrar na primeira morada. Para a gente entrar na primeira morada é através de orações, porque só através de orações, oração é como se fosse o combustível da alma. Então é para a gente olhar para dentro, fazer orações, né, que também eu chamo de meditações, só assim a gente consegue ir eliminando os vícios. Então a primeira morada é essa. É reconhecer que você tem vício, você tem defeito. Quando eu falo vício, é defeito, né? Que seria pecado, acho que seria uma coisa meio errada falar pecado, porque pecado
denota coisa ruim, sei lá, né? Então seriam defeitos, né, que a pessoa tem. Então você tem que reconhecer os seus defeitos. E acredita sim, né, que a gente tem vários defeitos, centenas de defeitos. Porque às vezes a gente só reconhece os que estão mais na cara, né, os mais agudos. Mas conforme a gente vai eliminando esses mais agudos, você vai percebendo ali, que você tem os defeitos ali que estão escondidos, né? Você não percebe logo de cara. Que estão ali meio escondidos, só que eles vão meio que surgindo. Quando você vai matando os principais defeitos, os que estão ali escondidos, eles vão também brotando, surgindo. Então a gente tem centenas e milhares de defeitos. Então ela fala isso, né? Que a gente tem para entrar na primeira morada, a gente tem que reconhecer os nossos defeitos. Aí você já está com o pé já na segunda morada, é a hora que você já entendeu que você não consegue entrar a partir da segunda morada, você não vai conseguir entrar com os seus vícios, né? Porque você tem que deixar eles ali na porta, vamos dizer assim. Então, a primeira morada você reconhece seus defeitos, seus vícios, os egos, né? Também conhecido como egos. Aí, a hora de entrar na segunda morada é o combate. É ali que você começa a combater os vícios, os defeitos. Aí você tem que usar o rigor, a disciplina, certo? Não é para fazer meia boca, porque aí também não vai funcionar. Você tem que ser firme, certo? Não é que também para você, tipo, se você fracassar, né, para também você se sentir culpado. É cair, levantar e começar de novo, né? Você não pode parar. Você tem que ter perseverança, porque uma hora você alcança, ali uma hora você consegue eliminar esses vícios. E ela fala também que não é para você achar, quando você conseguir eliminar os vícios, não é para você achar que você matou os seus vícios e se achar o tal, falar, não, eu consegui matar, porque aí você já alimenta outro vício, que é o orgulho. Porque né, ela fala, ela não fala aqui, mas tem alguns evangelhos gnósticos que fala também que há maldade na bondade. O que quer dizer isso? Quando o cara se acha muito santo aí, quando é um padre, alguma coisa aí relacionado à religião, à espiritualidade, às vezes quando o cara se acha muito santo, pode ter certeza que ele tem muitos demônios dentro deles, vamos dizer assim, muitos vícios, né? Muitos pecados, porque o orgulho é o pior que tem, o orgulho. Aquela pessoa que se acha, né, o bambambam, né? Fala, não, eu sou melhor que os outros, porque eu faço isso, faço aquilo. Não, a humildade tem que ser, a principal virtude é a humildade. Ser verdadeiro e também não se achar melhor que os outros. Por isso que ela fala aqui também no Evangelho, o Evangelho de Felipe. Ele é muito legal esse Evangelho. Quem tiver curiosidade de ler, ela está lá nos livros lá de Hagdi Hamadi, uma coisa assim o nome. Que tem vários evangelhos. Um deles que eu li que é muito legal, que é o Evangelho de Felipe. Ele fala muita coisa interessante lá, que tem a ver com a Santa Teresa d'Ávila aqui. E também ela fala que na maldade também há bondade também, né? Ela não, né? O Felipe lá no Evangelho. Mas daí é um outro assunto, né? Uma outra aula, quando eu trazer aqui os evangelhos gnósticos. Mas é isso daí. Então ela fala que é para entrar na primeira morada, você já reconhece os vícios. A segunda é o combate. Aí é a batalha mesmo, que chama de batalha espiritual mesmo, né? Para você olhar para dentro, perseverar, né? Não desistir. Só assim você vai conseguir caminhando. Como eu disse, não é um trabalho da noite para o dia, é um trabalho árduo. E depois ela vem falando, fechando, né, ali o capítulo, falando que não é para a gente dar atenção, né, para a gente, quando ela fala, é que ela está falando para as irmãs, né, é o conselho lá para as irmãs, né, que as irmãs elas também servem de conselheira para outras pessoas, acredito eu. Então que não era para ela se preocupar com as pessoas que não queriam aprender, não queriam a mudança, não queriam ver esse seu lado espiritual, que são as pessoas mais materialistas. Se essas pessoas aí é deixar na mão de Deus, que uma hora Deus toca no coração. Ela fala, a gente tem que dar atenção para aquelas que já querem a mudança. Igual aqui nesse canal aqui. Muitas pessoas vão olhar aqui e vão querer mudar. E não vai ser eu, né, que vou mudar as pessoas, né? Tem que deixar aí Cristo, Deus, tocar no coração delas para elas quererem a mudança. Não vai ser eu, né? E depois ela já fecha, né? Ali falando, tipo um desabafo, falando que ela tem dificuldade de explicar essas coisas, porque como ela fazia as meditações dela lá, ela recebia todas essas mensagens diretas de Cristo, do Cristo interior dela.
Então, ela recebia meio claro na mente dela, só que na hora dela pôr no papel, na hora de explicar, ela não conseguia direito. Então, ela pedia luz, né, discernimento para poder explicar. Ela falava que tinha dificuldade de explicar essas coisas do céu, vamos dizer assim, né, de Deus. E ela falava para as irmãs também ter paciência e tentar entender o que ela estava querendo dizer. Então é isso, galera. Daí o próximo vídeo aí, eu não sei quando eu vou lançar o próximo vídeo, que vai ser o segundo capítulo. O segundo capítulo eu acredito que ela já começa a falar da segunda morada. Eu não tenho certeza, certo? Então é isso aí, galera. Vocês ficam por aí que eu fico por aqui. E logo mais eu já lanço o próximo vídeo. Esse vídeo aqui foi curtinho, como vocês viram, né? Que é só 2 parágrafos, que não tem nada de muito assim específico, né? Só meio que deu uma fechada no que ela estava falando. E é isso aí. Então ficam por aí que eu fico por aqui. Até mais. Falou. Fui.